Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos responder questões com o tema composição de movimento, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. A dica que eu deixo a vocês é que vocês façam a representação do movimento, colocando aí o corpo no eixo cartesiano, no eixo x e y, para você conseguir visualizar a decomposição aí desse movimento, né, na horizontal e na vertical, tá? Porque a partir dessa visualização você vai ter noção de qual funções horárias que vocês vão ter que utilizar para responder as questões nas situações pedidas, nas situações propostas. Então vamos ver aí as questões. Nós vamos responder duas questões. A primeira é do lançamento horizontal. Vocês vão observar quantas perguntas podem ser feitas através de apenas uma situação. E a segunda questão é sobre o lançamento oblíquo, tá? Então vamos responder, vamos estudar. Até mais! Então vamos lá para a nossa questão. Fala assim: uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair da mesa, cai, atingindo o chão a uma distância de 1 metro dos pés da mesa. Adote G igual a 10 metros por segundo quadrado, despreze a resistência do ar e determine. Letra A, o tempo gasto para atingir o Sol. Então, antes de iniciar a resolução da questão, sempre a gente tem que imaginar a situação, né? Então, vou fazer aqui a situação. Então, eu tenho aqui uma superfície que, no caso, diz que é a mesa, tenho a bolinha, ela está girando e em um certo momento ela cai, tá? Então, ela está seguindo aqui com uma velocidade constante. Então, eu tenho uma velocidade inicial dela aqui na direção horizontal, igual 2 metros por segundo. E aí, quando ela cai, ela faz esse movimento aqui, ó. E aí, ela chega aqui à superfície. Ele fala que ela cai a uma distância aqui de 1 metro da mesa, tá? Então, ela cai a uma distância aí de 1 metro da mesa, beleza? E aqui eu tenho uma altura que eu vou chamar de H, que é a altura da mesa. Então, ele quer saber qual é o tempo gasto para atingir o solo. Então, é o tempo que ela vai indo aqui, ó, e chega aqui. É importante destacar que o tanto tempo que ela leva aqui, porque se você observa que aqui eu tenho dois movimentos, ó, eu tenho um movimento horizontal e tenho um movimento vertical, né? Então, aqui ela vai cair, está caindo tanto na vertical como está caindo na horizontal. Então, o tempo gasto para atingir o solo, esse tempo equivale tanto ao tempo de queda na vertical como o tempo de queda na horizontal. Porque nós sabemos que os movimentos, eles são simultâneos, né? Que é o princípio da simultaneidade. Então, vamos encontrar esse tempo aí. O que é que eu sei? Que a velocidade dele aqui na horizontal, na direção horizontal, é 2 metros por segundo. E na horizontal, eu sei que o movimento aqui, ó, na horizontal, é um movimento uniforme. Que a velocidade ela é constante todo o tempo. Então, todo o tempo aqui, a velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo, tá certo? Então, o que que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar a relação da variação de espaço na horizontal. X igual a x0 mais velocidade, no eixo x aí, né? Vezes t. Então, aqui a gente considera, ó, eu tenho um eixo x e aqui eu tenho um eixo y, tá? Então, aqui na direção horizontal do meu eixo x, eu posso utilizar essa relação aqui. X igual a x0 mais v0x vezes t, que é essa velocidade aqui, beleza? Na direção aí horizontal. Então, o que que eu tenho? Esse x aqui é o espaço total, ó, que ele parte daqui até a queda, que ele diz que é 1 metro. Então, é 1. O x0 é 0, né?
x0 é 0. É da onde ele começa aí o movimento. E o v, 0x, é a minha velocidade aí constante de 2 metros por segundo. E o t é o tempo que eu quero. Então, eu passo esse 2 para o outro membro dividindo, então vai ficar t igual a 1 meio, onde t vai ser igual a 0,5 segundos. Tá? Então, essa é a minha resposta. Então, a letra B, ele quer que a gente determine a altura da mesa, ou seja, o H. Então, eu vou determinar aí o H. Aqui, ó, ele vai estar caindo em queda livre na direção vertical. Então, eu vou utilizar a variação de espaço aqui na vertical. Então, eu tenho uma função horária dos espaços, y igual a y0 mais v0y, que é a velocidade inicial y, vezes t mais gt2 sobre 2. O g é porque ele está caindo aqui com uma aceleração, e a aceleração é da gravidade. O movimento aqui na vertical é um movimento uniformemente variado, tá? Em que eu tenho a presença da aceleração, porque a minha velocidade vai variando conforme o tempo vai passando. Então, na horizontal, eu tenho um movimento uniforme e na minha vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado, tá certo? Então, eu vou utilizar essa relação aqui da variação de espaço, onde esse y aqui é o espaço total que ele percorre, tá? O y0 é a posição inicial dele, que é 0, né? Ele parte aqui, começa a contar da posição 0. A velocidade inicial em y, como ele está caindo, também é 0. E aí, vai ficar assim, o y é o h, a altura, vai ficar g, t ao quadrado sobre 2, tá? Então, a altura aí vai ser igual, o g é 10 metros por segundo ao quadrado, t é o tempo que eu encontrei, 0,5 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, a minha altura vai ser igual 10 vezes 0,25 a 0,5 ao quadrado, dividido por 2. Essa relaçãozinha, essa multiplicação aí vai dar 1,25 metros. Então, é a altura da minha mesa. Letra C. A altura máxima atingida pelo móvel. Então, eu quero saber que o meu H, ó, minha altura máxima, tá? Então, eu vou usar a função horária dos espaços aí, né? Então, eu quero saber o meu H, a altura máxima. Então, eu tenho y igual a y0 mais velocidade v0y, que é a velocidade inicial no eixo y, vezes t, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse menos aqui é porque o corpo está subindo, tá? Então, é menos g. O espaço inicial aí no eixo y é 0. A velocidade inicial eu calculei 80, né, no eixo y. O tempo t eu calculei 8. G é 10, então só substitui os valores. Esse y aqui, ó, é a altura máxima dele, então vai ser o h. Então, h aí vai ser igual a 80 vezes 8 menos 10 vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo aí, vai ficar, ó, 80 vezes 8 dá 640, menos, resolvendo essa continha aqui dá 320. Subtraindo, eu tenho que minha altura máxima vai ser igual a 320, a unidade metros. Então, vamos lá para a nossa questão. Um corpo é atirado obliquamente no vácuo com velocidade inicial V0 igual a 100 metros por segundo numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é igual a 0,6. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado,
Determine. Letra A. Os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, vamos ver aqui o gráfico, né, da situação desse lançamento aí, desse meu corpo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aí um corpo que ele é atirado, né, obliquamente. Então, ele faz isso aqui, ó, tá? Então, ele parte aqui de um ponto inicial, que eu vou colocar aqui, ó, um eixo Y, e aqui eu vou colocar um eixo X, tá? Aí, eu tenho que ele parte aqui com uma velocidade inicial igual a 100 metros por segundo, beleza? O que mais de informação que ele me dá? Ele diz que forma um ângulo aqui, ó, com a horizontal chamado de θ. Então, essas são as observações que a questão me dá. Outra coisa, o que eu sei? Que aqui, ó, no ponto mais alto, eu tenho uma altura máxima, que eu vou chamar de H. Essa distância, da onde ele começa a se movimentar até o ponto final, eu tenho aqui o chamado alcance, tá certo? Então, a questão aqui, ele quer o módulo das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, ele quer os componentes dessa velocidade aqui, ó, V0, que é no instante do lançamento. Então, as componentes vai ser aqui, ó, no eixo X, eu tenho V, vou chamar V0 e Y, né, um vetorzinho aqui. E aqui eu tenho a outra componente no eixo X, VOX, certo? Então, eu quero o módulo delas duas. O que a gente observa? Que elas formam juntas aqui, ó, o V, a velocidade inicial, 100 metros por segundo, o módulo, né? É o vetor resultante dessas duas componentes aqui vetoriais, VOX e VOY, tá? Então, eu posso trazer essa VOY para cá. E o que eu observo? Que forma um triângulo retângulo, onde o ângulo aqui é tetra. Então, eu tenho um cateto adjacente, é o VOX, ó, que está do lado aqui do ângulo, e um cateto oposto, que é o VOY. Então, o que é que eu vou saber aqui? Que o meu VOX é o cateto adjacente ao ângulo tetra. Então, eu tenho que VOX é V0 vezes o cosseno de tetra, beleza? E o meu VOY é o cateto oposto. Então, eu tenho V0 seno de tetra, tá? Então, para tetra, ou melhor, para V0 ó, igual a 100 metros por segundo, o seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno de θ igual a 0,6, eu substituo aqui os valores e encontro aí as componentes. Ó, VOX vai ser igual, V0 é 100, o cosseno de θ é 0,6. Então, VOX vai ser igual a 60 metros por segundo. VOY é igual a velocidade inicial 100 vezes 0 vezes o seno de tetra, que é 0,8. Então, VOY vai ser igual a 80 metros por segundo. Então, vamos para a letra B. Diz assim, o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, o ponto mais alto da trajetória é onde eu tenho aqui a altura máxima, tá? Ele quer o tempo aí que ele chega aqui. O que eu posso concluir? Quando ele chega aqui, a minha velocidade VY é igual a zero. Então, eu sei isso, ó, VY aqui vai ser igual a zero. Então, eu tenho uma velocidade aqui nula, tá? Por isso que ele começa a cair, tá certo? Então, para me encontrar aqui esse tempo, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a função hora da velocidade. VY igual velocidade inicial no eixo Y, mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração aí, ela vai ser igual a menos g. Por que menos?
porque o corpo até então está subindo. Então, quando estiver no sentido de subir, sentido aqui para cima, a minha aceleração da gravidade tem o sinal negativo. Quando está descendo, o sinal é positivo. Então, vai ficar Vy igual velocidade inicial, que é V0y, menos G vezes T. Calculamos na questão anterior, né, que o V0y, que a velocidade inicial aqui no eixo y é 80 metros por segundo. G é 10 metros por segundo, quero saber T. E o Vy, que é a velocidade lá no ponto mais alto, é 0. Então, vai ficar 0 igual a 80 menos 10 vezes T. Passa esse menos 10T por segundo membro, ou melhor, por primeiro membro, né? Troco de membro aqui para ele ficar positivo. Então, fica 10T igual a 80. Então, T vai ser igual a 80 dividido por 10. Então, T vai ser igual a 8 segundos. Ou seja, para ele partir aqui do ponto inicial até chegar aqui ao ponto mais alto, ele leva 8 segundos. A letra C, ela quer que eu encontre o modo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, quando a esfera chega ao solo, eu tenho essa componente aqui, ó, no eixo X, e tenho a componente aqui do eixo Y, VY, tá? Então, eu tenho essa componente e tenho essa. Então, a minha velocidade da minha bolinha, quando chega ao Sol, é a velocidade resultante aí que eu vou encontrar através dessas duas aí, Vy e Vx, tá certo? Vox. Então, essa velocidade aqui resultante que eu quero. O que eu observo? Que V, ela é a hipotenusa aqui de um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho Vy, essa medida aqui corresponde a VOX. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu aplico aí o teorema de Pitágoras, onde eu tenho que V ao quadrado é igual VOX ao quadrado mais VY ao quadrado, tá certo? Eu tenho VOX, que é a velocidade constante, ó, desde o início, ela não varia, 2 metros por segundo. Então, eu tenho VOX, 2 metros por segundo. Mas eu não tenho o VY. Então, eu tenho que achar quem é esse VY aqui. Como eu sei que aqui dá para me aplicar as relações lá do movimento uniformemente variado, eu tenho que, ó, encontrar o VY. Eu tenho que VY, eu posso utilizar a relação a função horária da velocidade. VY igual velocidade inicial no eixo Y, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo, tá? A aceleração da gravidade aqui, o G, é sempre positivo, né? Porque está caindo, tá? Então, tá caindo, velocidade, a aceleração da gravidade aqui, a aceleração vai ser positiva. Então, eu vou ter que VY vai ser igual, VOY é 0, né? Velocidade inicial, então fica VY vezes G vezes T. Então, VY vai ser igual a 10. O tempo aqui de queda que eu calculei ali, né? É 0,5. Então, VY é igual a 5 metros por segundo. Pronto, encontrei o meu VY. Com isso, eu encontro aí a minha velocidade final da esfera. V ao quadrado igual VOX ao quadrado mais VY ao quadrado. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual, VOX ao quadrado é 2 metros por segundo ao quadrado, mais VY, 5 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 4, né? 2 ao quadrado é 4, mais 5 ao quadrado é 25. Somando, eu tenho 29, e aí vou tirar a raiz de 29. Isso aqui é uma raiz que vou encontrar um valor aí aproximado de 5,4 metros por segundo. Então, essa aqui vai ser o valor da minha velocidade da esfera quando ela toca o solo.
tá? A letra dele quer que a gente determine o alcance do lançamento. O que é o alcance? É a distância do ponto aqui que ele é lançado até o ponto em que ele cai aqui, né? Que ele retorna ao Sol. Então, o alcance aí é no eixo X, né? Então, eu vou utilizar a função horária aí do eixo X dos espaços que eu tenho, ó. Que vai ser X igual a posição inicial no eixo X, x0, mais velocidade aí no eixo x, v0, x vezes t, certo? Aí, o que eu tenho? A posição inicial no eixo x é igual a 0. A velocidade inicial no eixo x eu calculei lá na letra A, né? Que deu aqui, ó, 60 metros por segundo. Então, ele começa a andar aqui no eixo X, ó, com uma velocidade de 60 metros por segundo. E é uma velocidade constante. Lembrando que na horizontal aqui o movimento é uniforme. Então, essa minha velocidade aí vai ser 60 metros por segundo. E o tempo é o tempo total, tá? Porque até então, na letra B, a gente calculou o instante para ele atingir a altura máxima. Foi isso? Que deu, daqui para cá, ele levou 8 segundos. Então, para ele cair, ele também leva 8 segundos. Para ele chegar ao ponto máximo, 8 segundos, para ele cair 8 segundos. Então, o tempo para ele vir da posição inicial para a posição final, o tempo total é igual a 8 mais 8, que vai dar 16 segundos, tá? Tem que ver esses detalhes aí da questão. Então, eu tenho que vai ser aqui, o X vai ser o meu alcance, que eu vou chamar de A. A posição inicial dele no eixo X é 0. A velocidade dele no eixo X eu calculei 60. E esse tempo T, que é o tempo total, que é 16, certo? Então, A vai ser igual a 60 vezes 16, que vai dar 960 metros. Então, essa é a minha resposta.